Muy bien, vamos a dar paso a la conferencia Contratos basados en valor y modelos de riesgo compartido, redefiniendo cómo compran los sistemas de salud, a cargo de José Emilio Durán Bueno, superintendente de la red acreditada de Unimed Campinas. Bienvenido, doctor Emilio, adelante. El uso de la palabra es suya y en la pantalla puede ver el tiempo a disposición. Dar acá. Gracias. No, gracias. Hola, ¿qué tal? Primeramente, quiero hablar tres cosas. Primero, agradecer la invitación de Angie en la persona de señor Anwar. El segundo, parabenizar la team de Colombia pelo espectáculo de ayer. Bem, já não posso falar o mesmo de meu time. E por terceiro, peço mil perdones, mas vou ter que falar em portunhol. Vou tentar não cometer tantos erros como os meus irmãos, como quando falam cueca, cuela, outras coisas assim. Pero os diapositivos estão em espanhol. Vamos começar. Faço parte da saúde privada em Brasil. Saúde privada em Brasil tem como que pouco mais de 50 milhões de pessoas, sendo que 50% delas estão ligadas ao complexo Unimed, uma cooperativa médica distribuída em 340 unidades pelo Brasil. A Unimed Campinas, de qual faço parte, é a quarta em tamanho e proporção em Brasil. Todas as Unimedes representam 50% da saúde privada em meu país. Outros dados que temos, vamos lá, sobre Unimed, sobre minha... Ok, temos como que 2.000 colaboradores, mais de 3.600 doutores, quase que 600.000 pessoas em nossa carteira de pacientes, 21 hospitais, 249 clínicas e laboratórios, 15 serviços próprios, 868 serviços e unidades de la rede acreditada, e o faturamento de ano de 25 foi quase que $1 bilhão. E, o mais importante, nossa sinistralidade em ano de 25 foi de 86%, dando uma condição de saúde para a nossa cooperativa. Atuamos em 13 cidades nesta cooperativa de Campinas, mas temos mais 12 cidades ao redor de nossa sede. Muito bem, como sair do modo convencional que fazemos pagamentos para o atendimento em saúde? É muito comum usar o fee-for-service na saúde. Pero o fee-for-service ele tem esse grande problema de soma zero. Alguém ganha e outro tem que perder. Como ser para mudar esta soma zero? Primeira coisa, precisamos tirar esses dois demônios que temos um de lado de outro. De um lado, temos os prestadores de serviço tentando imputar várias coisas para serem pagas que não deveriam ser pagas. De outro lado, as operadoras de saúde, como em qualquer lugar, tentando bloquear os pagamentos e tentando negociar coisas diferentes. Estamos dentro de um ringue de MMA.
precisamos mudar essa lógica. Essa lógica é danosa para todos, principalmente para os pacientes. O melhor a ser é termos, esqueçam a camiseta, mas o melhor a fazer é termos um momento de paz. Nós temos que ter como o juiz do conflito o valor. Quando ponemos o valor como juiz desse conflito, conseguimos avançar e conseguimos modificar o jogo normal que temos até agora. A propósito, vou ter que usar muito aquele santo no próximo viernes à noite, porque não sei se o jogo vai ser igual que vocês disseram ayer. Muito bem. Necessitamos, então, redesenhar o sistema de saúde, acreditando ao redor de valor. O que é o valor? Como definimos o valor? São resultados em saúde alcançados por el paciente barra custo para alcançar esses resultados. O valor é o único objetivo que une os interesses de todos os participantes do sistema, prestadores, pacientes, pagadores e provedores. E é importante que a efetividade, da efetividade hasta o valor, existem várias dimensões que temos que acoplar para podermos volver e chegar hasta o valor. Começamos por efetividade. Ela é muito importante porque falamos de impacto positivo quando falamos de efetividade. Depois, medicina basada em evidência é muito importante para podermos tomar decisões corretas, mas decisões corretas precisam também ter custo-efetividade. Se não temos custo-efetividade, teremos problemas de desenvolvimento das coisas. Não menos importante a qualidade e segurança do paciente. Quando não colocamos isto em pauta, podemos criar grandes erros nesta ciência. Eficiência, evidentemente, é importante, porque foca em los meios para podermos chegar hasta valor. E o valor como final desta escala toda. E o valor foi definido na Conferência Europeia baseado em 4 pilares diferentes. O valor personal, aquele que o paciente recebe quando está em atendimento. O valor técnico, aquele que nós aplicamos para poder trazer o melhor para este paciente. O valor assignativo, onde ponemos o dinheiro de forma correta, em las estruturas corretas para poder assegurar este atendimento. E por último, o valor social, quando temos melhorias para toda a população que estamos atendendo. Este cenário do fee for service, ele traz problemas tanto para o médico, quanto para o prestador, quanto para o pagador. Para o médico, normalmente a remuneração é vinculada a volume, portanto, ele tem que produzir para poder ganhar. Isto não é bueno para que quando queremos pensar em valor. A produtividade fica bajo uma grande pressão. Necessito produzir. Existe reconhecimento limitado do cuidado de alta qualidade. Acabamos pagando as faturas na mesma ideia, tanto para hospitais que têm alta qualidade, quanto hospitais que não têm. Há aumento de risco jurídico em todos os países. Brasil não é diferente. E muitos médicos acabam tomando decisões para proteção personal quando estão à frente de pacientes. E a perda de autonomia clínica, evidentemente, quando ele não pode fazer as coisas melhores que pensa para aquele paciente. Ao lado do prestador, temos incentivos perversos à ineficiência. Quanto mais dias deixar um paciente na cama hospitalar, melhor para minha fatura.
Conflito interno, clínico versus financeiro. Nem sempre o clínico concorda em deixar esse paciente na cama. Pero o CFO da instituição fala, por favor, precisamos faturar. Isso não é fantasia, isto é realidade. Foco no faturamento, em faturação e geração de ingressos, evidentemente. Risco financeiro crescente das instituições e incentivos limitados à melhora da qualidade. Pouco se faz, pouco se habla sobre qualidade e sobre como consigo trazer melhores resultados usando a qualidade. E para o pagador, pela fonte pagadora, como no caso a minha fonte pagadora, Unimed. Crescimento contínuo dos custos. Os custos estão crescendo continuamente. Gestão predominantemente reativa. Eu tendo, depois do problema que vou tentar solucionar e ver o que posso fazer com grandes gastos, grandes problemas. Relação conflitiva com a rede prestadora. É muito comum os demônios, como coloquei ayer. Baja previsibilidade financeira. Não sabemos se teremos um CAR-T na próxima semana ou outra doença que vai depender de imunobiológicos, que vai custar milhões e milhões de reais, quizá $1 milhão. E capacidade limitada para incluir melhorias de qualidade assistencial por causa disso. Então, começamos em Unimed, em 2021, a implementação de uma ferramenta. Esta ferramenta nos ajudou a separar as coisas e essa ferramenta entendemos que seja muito importante para podermos criar o que criamos lá. Então, em 21, implementamos o DRG, que aqui comumente conhecido como GRD, que é Grupo Relacionado de Diagnósticos, e colocamos também auditoria concorrente em los hospitais. Lembrando que temos 21 hospitais, sendo apenas um que é próprio da Unimed e os outros 20 são prestadores de serviços para nós outros. Temos como que mais ou menos 1.300 camas hospitalares em todo este complexo. Em 22, demos mais um passo. Surgiu a auditoria concorrente com uma cultura de governança clínica não punitiva. Entendemos que era necessário colocar dentro de cada hospital pessoas de nossa instituição para criar uma cultura não punitiva, mas uma cultura onde possamos discutir e entender o que é melhor para o paciente. Não pensando em dinheiro, mas pensando em valor. Em 23, conseguimos dar mais um passo. A integração de DRG com auditoria, amadurecimento técnico da equipe de codificação e maior colaboração com os prestadores. É muito importante que o prestador ganhe a confiança do que estamos fazendo, porque é muito dependente do que acontece em cada casa. Se eles não estão agregados com nosso pensamento, é muito complicado darmos passos. Em 24, fizemos uma outra implementação com auditoria de qualidade. Quando entra a auditoria de qualidade, início principalmente em AVC, insuficiência cardíaca, e amadurecimento de todas as faturas médicas e os dados de DRG. E, por fim, no ano de 25, criamos o DRG mais valor. Ele emerge onde a gente começa a cambiar a lógica do jogo. Não se trata de cambiar só as regras, se trata de fortalecer a madurez em dados e governança para sostener o cambio. O que faz que o valor seja contratualizável? Isso é muito importante. O valor se volve contratualizável quando a medição se estandariza e é confiável.
Aichon é grande exemplo disto e Aichon normalmente está muito comprometido com a estandarização da medição de resultados centrados em paciente. Medir o que importa para os pacientes, dados estandarizados e confiáveis, e mais cultura colaborativa e incentivos alinhados. Quando o valor se mede com um estándar, como acabamos de falar, se converte em evidência. Medir resultados e coordenar o cuidado funciona. Quando integramos Aichon, coordenação do cuidado, isto melhorou a experiência do paciente e revelou fontes relevantes de desperdício no sistema. O valor clínico e eficiência avançam juntos. Os prons e prens melhoram, incluso em pacientes gravemente enfermos, mientras as hospitalizações prolongadas concentram o maior potencial de ahorro. E um modelo VB-HC escalável. Uma estrutura replicável para todos os outros hospitais e condições crônicas, com foco em estratificação de risco, governança clínica e cuidado contínuo. A trajetória tradicional de VB-HC no mundo é muito comum começar normalmente pelos prestadores, não pela fonte pagadora. Isso vimos muito comumente. Inclusive, o OECD mede o que importa em VB-HC. Acabamos de assistir a uma apresentação falando de OECD. E o que entendemos que poderia ser de forma diferente. Então, acabamos o ano de 25 apresentando no Congresso de Aichon uma maneira diferente de empezar esse jogo. E sim, colocando a fonte pagadora como a iniciadora do programa de valor. Então, escala, dados e velocidade desde o primeiro dia. Por quê? Ao iniciar desde o pagador, Unimed parte de uma massa crítica, estandarizar métricas e acelera o impacto sistêmico de VB-HC. O valor clínico e econômico integrados desde o desenho. Resultados em saúde, Aichon. Complexidade de los casos, DRG e custos se analisam em conjunto, desde o início, aportando claridade sobre o ROI e a sustentabilidade do sistema. Um novo rol para o pagador. Unimed deixa apenas de reaccionar a los custos e passa a incluir ativamente qualidade, coordenação do cuidado e valor em toda a rede, com maior involucramento de los prestadores. E o DRG como esse orientador da solução? Ele é mais do que um agrupador de diagnósticos. É uma ferramenta robusta de governança clínica e saúde baseada em valor. 4 pontos importantes. Primeiro, uso eficiente da cama de hospitalaria. Segundo, aumento da segurança assistencial. Terceiro, redução de hospitalizações evitáveis. E por quarto, redução de readmissões preveníveis. Todo isto acaba facilitando utilizando a ferramenta de DRG. Quando olhamos a ferramenta, encontramos vários desperdícios que podemos atacar. E para nosso caso, qual era o maior desperdício? Era em instância prolongada em hospitais. Quase que 61% dos desperdícios estavam focados em este problema. Portanto, entendemos que para reduzir os custos e poder fazer este DRG mais valor, atacar isto primeiro seria o mais importante. E assim lo fizemos. Para isso, por que esse programa de eficiência? A eficiência assistencial é um pilar essencial em la sustentabilidade do sistema de saúde. Com ela, tentamos fazer melhoras, evitando premiar variações aleatórias de curto prazo, penalizar hospitais com desempenho consistente, e o programa foi desenhado para reconhecer melhoras comprovadas na flutuação estatística. Há
cálculo, eu não vou entrar em detalhes, mas há um cálculo estatístico para se fazer isto. Mas o mais importante, existem alguns critérios de exclusão para que deixamos justo o que vamos encontrar com o programa. O que colocamos em exclusão? Pacientes de intercâmbio, que são pacientes que estão fora de nossa área de atuação. Honorários derivados de interconsulta, cirurgias auxiliares e procedimentos anestésicos, ou seja, quem é o dono do paciente durante a hospitalização? Aquele médico é o responsável e para ele estão todas as atenções. Estâncias em hospital dia e internações com menos de 2 dias, entendemos que não há necessidade de ficarmos olhando. Por quê? Porque 90% delas são muito eficientes, então não há necessidade de gastarmos tempo nisto. E, evidentemente, readmissões não programadas em até 30 dias também estão exclusas desse programa. Porém, temos que entender que nem toda a melhora observada representa uma melhora real. Então, temos que entender quais são as variações naturais, quais são as flutuações esperadas e o que é realmente a melhora verdadeira. A bonificação deve reconhecer unicamente quando existe uma melhora clara, consistente e por em cima de lo esperado por la variação normal. Portanto, usamos 2 indicadores, um de curto prazo e um de largo prazo, para entendermos como foi a atuação de aquela unidade hospitalar. A curto prazo, a memória recente, se o último trimestre foi melhor ou pior do que o trimestre atual. Evidentemente, além disto, temos que ver a largo prazo uma ganância estrutural, porque é importante que este resultado esteja em padrão histórico sustenido. Não podemos fazer apenas 3 meses, um trimestre bueno e depois volvemos atrás. Isso é muito importante. Ambas condições devem cumprir-se simultaneamente para que o hospital seja bonificado. E há um enfoque metodológico, evidentemente. Existem guarda-reios para que não sejamos injustos com os hospitais. Primeiro, para garantizar a eficiência não se alcance em detrimento de qualidade, se estabeleceram critérios adicionais. Primeiro, readmissões hospitalares. Quando temos readmissões hospitalares com menos de 30 dias, há algo que não vai bem. Não importa tirar o paciente precocemente do hospital e temos que, depois de 4, 5 ou 7 dias, houvermos a internação novamente. Taxa de mortalidade, outra coisa muito importante. Temos que avaliar a taxa de mortalidade. Hospitalizações de larga estância e eventos adversos, evidentemente, olhando pela qualidade. Portanto, aquele tabuleiro de ayer começa a se modificar. Primeiro, para o médico. Ele bonifica a prática eficiente para o médico, recompensa resultados, alinha eficiência e qualidade. Para o prestador, recebe uma parte do valor generado, proteção contra riscos e sesgos atípicos, melhora comprovada, gestão ativa da estância média. E para a seguradora, para a fonte pagadora, captura parte da ganância, evidentemente, reduz desperdício e sinistralidade e melhora a gestão da rede, cooperação. É muito importante, quando pensamos em fazer redução de custos, temos que distribuir o que conseguimos tirar de desperdício. Não conseguimos agregar muitas pessoas, muitos doutores, muitos hospitais, se não podemos fazer a distribuição daquilo que conseguimos tirar de desperdício. Talvez esta seja a parte mais importante de todo o programa. E os resultados? No primeiro trimestre, que foi de outubro a dezembro de 25,
Tivemos redução de 135 dias cama ineficientes em um único trimestre. Incentivos alienados, médicos, hospitais e a seguradora perseguem junto ao mesmo tempo o mesmo objetivo: eficiência barrada em valor, não em volume. E a base estratégica, um modelo escalável e robusto para sostener o controle do desperdício e o impacto em todo o sistema. 64 doutores receberam bonificação neste trimestre em 23 especialidades diferentes, 50% clínicos, 50% quirúrgicos. O segundo trimestre, que foi de janeiro a março, continuamos evidentemente com o plano. O segundo trimestre, o programa preserva a lógica de valor e redirige a bonificação hacia os médicos cooperados eficientes, mesmo que o hospital não tenha atingido as metas que os médicos atingiram, eles serão bonificados também. Contexto de decisão: nenhum hospital prestador cumpriu a meta global neste segundo trimestre, pero os médicos lo fizeram. Portanto, conseguimos bonificar 88 médicos cooperados em 31 especialidades, algo em torno de R$230 mil, algo $50 mil, mais ou menos. Esta é a parte falando diretamente de redução de desperdício. Porém, podemos fazer mais coisas. E o que podemos esperar dessas outras coisas que podemos fazer? Como podemos evoluir esse modelo? E acabamos evoluindo. Podemos trabalhar com as indústrias de dispositivos médicos. Porque quando podemos fazer contratualização de risco com essas indústrias, isto pode barrar o custo para todos, podendo trazer a melhor qualidade para entregarmos para esses pacientes e, ao mesmo tempo, com um custo adequado. A seguradora que faz isto pode ter benefícios, evidentemente, financeiros. E quais são os objetivos de acordo de risco compartido, que são chamados de RSA? São mecanismos inovadores de pago que vinculam a financiação de tecnologias médicas de alto custo com os resultados clínicos alcançados. Os objetivos: mitigar incertidumbres clínicas e financeiras, promover decisões mais sustentáveis, de fixação de preços e reembolso, alienar incentivos entre pagadores e fabricantes e garantizar acesso a tecnologias inovadoras com controle de custos. Para o lado financeiro. Para o lado financeiro, quais são os riscos? Impacto presuputário maior ao esperado. No clínico, complicações ou eventos adversos. E no operacional, sobrecarga de processos e aumento de custos transacionais. Portanto, temos todos esses riscos que podemos reduzir utilizando esses acordos. Quais são os elementos clave para o desenho de serviços de saúde? Primeiro, modelo de fixação, métricas de desempenho, critérios de acesso, horizonte temporal e governança institucional. Quando atacamos cada um desses itens, temos uma redução da variabilidade em los resultados e em los custos. Estamos fazendo parte desse programa de OPP com uma empresa de materiais médicos em Brasil e fazemos este risco compartido com ela. E por que hacemos isto? Enfocamos primeiro em los resultados em saúde e logo em los custos. Isso conduz a uma criação de valor, novamente. Então, melhorar os resultados em saúde, monitorizando e melhorando os resultados que mais importam para os pacientes. Segundo, reduzindo os custos, fazer os sistemas de saúde serem mais eficientes ao enfocar-se em serviços que melhoram os resultados em saúde, com redução de custos que ampliam o valor.
E por último, aumentar valor. Melhores resultados em saúde com custos iguais ou menores se traduzem em maior valor. O programa OPP ele tem algumas coisas fundamentais. Melhorar a experiência do paciente, melhorar a saúde das populações, reduzir as incertidumbres sobre o custo per capita da atenção em saúde e reduzir o agotamento de los profissionais clínicos e equipos. Também temos uma linha durante a aplicação desta aliança entre a Unimed e a indústria de materiais médicos. Começou em 2016 e hasta agora foi só aumentando. Temos vários componentes nisto. O que é importante? O contrato atual com esta única empresa, não é a única que nos atende, mas é uma das maiores, representa mais ou menos quase que 20% do que gastamos em dispositivos e materiais médicos. Para termos uma noção, gastamos mais ou menos com esta única empresa algo em torno de $5 milhões por ano, sendo que o gasto total ano com todos os dispositivos e materiais médicos é em torno de $154 milhões, ou seja, $30 milhões. É importante porque com isto conseguimos chegar perto e criar valor no que podemos entregar. Acho que mais importante é falar das fortalezas. Essa aliança traz fortalezas. Que fortalezas? Previsibilidade da demanda, respaldada por uma análise de gastos bem estruturados e por insights detalhados de consumo, permitindo a melhor planificação para a indústria de dispositivos. Processo de faturação incluído, com prazo médio pago de 43 dias e SLA de 5 dias para aprovação de faturas. Para a indústria é importante e para nós outros também. Relação de confiança e aliança entre os stakeholders. Evidentemente, as duas empresas têm supervisão de compliance para que tudo esteja de forma correta. Discussões centralizadas na indústria de dispositivos médicos, coordenados pela nossa área de Market Access and Market Relations. Toma de decisões centralizadas na indústria, com visão de ampla portfólio, em lugar de decisões caso a caso. É muito importante quando essa indústria tem como que mais de 20 linhas, mas quando falamos com um único diretor, e esse diretor envolve os demais diretores de cada linha de tratamento de materiais médicos. Isso é muito importante para facilitar a relação entre indústria e fonte pagadora. Aqui temos o que já temos de relação com esta indústria. 11 dispositivos médicos em unidades de negócios diferentes, como para diabetes, para soluções em área cardíaca, diagnósticos em geral, coronário, neuroestimulação, saúde pélvica e outros. E temos mais 4 em andamento para o próximo contrato. Esse aqui é muito importante, creio que seja super interessante. Esses 6 incluem um grande contrato de risco entre as partes. E isto é interessante porque, por exemplo, o primeiro, que estamos falando de stent cardíaco. E quando temos restenoses depois de 30 a 365 dias, nós temos uma garantia de resultados e nós temos um outro stent para poder imputar em el paciente. Vou citar um outro que é muito interessante, quando falamos em TAV, que é um procedimento extremamente custoso. E quando temos TAV e o paciente, depois de TAV, tem que colocar algum tipo de marca-passo, quando extrapola mais de 10% desses pacientes, nós ganhamos um TAV ou um desconto de um TAV para um outro paciente, porque a taxa sugerida pela indústria e pela ciência é em torno de mais de
até 10% pode acontecer, mais do que isso não. E Smart Shock, que eu acho é fundamental e muito interessante, o Smart Shock é muito importante para pacientes que têm assistolias e, evidentemente, ele é para dar choques apenas neste momento. E, evidentemente, alguns aparelhos começam a dar choques fora da hora. E se isso acontece, ela também nos respalda e nos resguarda com um retorno para podermos modificar o aparelho da persona. Finalizando, temos toda essa linha antes da alta de paciente do hospital, pero entendemos que precisamos continuar. O cuidado contínuo, o cuidado a longo prazo desses pacientes, principalmente os crônicos, principalmente insuficiência cardíaca e AVC, temos que ter linhas de cuidado para continuar este valor, agregar esse valor ao paciente. E a própria indústria nos brinda também com todo um trabalho para podermos criar um centro de AVC. E neste centro de AVC temos todo o equipo treinado para podermos receber os pacientes com alta precoce e com o mínimo de problemas de saúde posteriores ao problema principal que ele teve. Isso é muito importante porque um AVC causa um gasto para a saúde, para a nação, e um gasto personal para quem teve absurdo. Portanto, quando pensamos numa linha de cuidado e conseguimos colocar esse paciente dentro deste cuidado, agregamos valor a ele, agregamos valor ao Estado, agregamos valor à nação. Isso é muito importante. Essa linha de cuidado, ela tem todas essas partes. Então, tem o neurólogo, fisioterapeuta, terapia ocupacional, trabalhador social, farmacêutico, nutricionista, psicólogo e enfermeira. Muito importante. As enfermeiras são extremamente importantes na linha de cuidado. Extremamente importantes. Lembrando que elas são as donas dos hospitais. Nós passamos por lá por muito pouco tempo. Elas mandam no hospital. Nunca briguem com uma enfermeira. O conselho. Muito bem. Quando temos essa linha de cuidado, fizemos evolução e plano de ação, desenho, melhora contínua, melhora da saúde, avaliação de programa e sustentabilidade. Isso tudo trazendo valor. Portanto, não é apenas o enfoque em hospital. Se não colocarmos junto do enfoque do hospital toda esta linha de cuidado para essas coisas mais complicadas, que trazem mais problemas para a saúde de nossos pacientes, não estaremos entregando valor de forma adequada. Portanto, essa roda que vocês veem aqui é muito importante. Isso faz com que PRENS e PRONS fiquem extremamente positivos. Para quem trabalha com as acreditadoras se sensibilizam muito com isto. Portanto, acho que é o caminho fundamental para termos uma saúde de melhor qualidade. E nada se hace sozinho, solo. Apenas, como já coloquei, muitas vezes apenas temos ideia, temos estratégia, mas há uma equipe toda por trás que faz que isto aconteça, que hace os resultados, que programe, que criem condições para nós outros podermos trazer isto e fazer este programa de DRG Mais Valor bastante agradável e bastante importante para nossa Unimed Campinas. E aqui termino minha fala, muito grato e perdones novamente pelo meu portunhol. Muito obrigado.